Alô, boa noite. Quer dizer, se você está assistindo ao vivo, boa noite. Do contrário, bom dia, boa tarde, olá. Se você não me conhece ainda, eu sou Liliane Rocha, entre outras coisas, CEO da Behavior Web. Boa noite, Léo. Quem tiver ao vivo, nosso trabalho aqui no Crowdcast tende a ser dinâmico, então é bom quando vocês participam e quando vocês fazem perguntas e colocam a sua opinião, e para isso é legal vocês usarem a chat box, assim como o Léo acabou de fazer. Então, só qualquer coisa que você tiver alguma dúvida, basta digitar na chat box e fazer sua pergunta. A gente vai ficar conversando um pouco por alguns minutos, enquanto a gente espera as outras pessoas que se inscreveram aparecerem, né? Às vezes as pessoas estão ainda ligando o computador ou acabando um determinado reunião, uma ligação que seja. Então a gente sempre passa alguns minutinhos, dando um tempo para as pessoas chegarem, né? Então, nesse meio tempo, se vocês quiserem dizer, eu estou vendo aqui na audiência, estou vendo aqui das pessoas que se inscreveram, tem uma pessoa que eu nunca vi aqui antes. Se você se sentir confortável e quiser dizer, comentar se é a sua primeira vez aparecendo, como é que você ficou sabendo do canal e o que é que você está interessado. O nosso tema hoje é bem amplo e vai ter um pouquinho de mim explicando alguns detalhes e outra parte que envolve vocês contando de sua experiência. Mas que legal que você está aqui hoje, enquanto a gente está se preparando no alto, aqui assim mais ou menos, na sua tela, parecendo até que eu estou fazendo TikTok. Então, aqui no alto da sua tela tem um botão que está escrito follow, né? Se você quiser ser notificado com relação a próximos crowdcasts, que às vezes você pode perder o anúncio de um crowdcast com antecedência. E se você clicar nesse botão follow, você tem a oportunidade de receber notificações toda vez que eu for online num crowdcast, né? Esse é um canal que é bilíngue, então muitas vezes a gente faz certas apresentações em inglês e algumas em português. Se você seguir o canal, você recebe a notificação para os dois tipos de evento, né? Então, facilita, porque você vai ter sempre acesso, né? Se porventura você esquecer, está sempre lá. Se não, tem sempre a oportunidade de você ficar sabendo através dos canais do YouTube e do Instagram. Sim, estou vendo, primeira vez que você atende ao vivo, né? Atende não, participa, atende em inglês. Primeira vez que você participa ao vivo, muito legal. O nosso tema de hoje tem muita relevância dentro de ACT, né? E você já tem alguma formação em ACT, Leonardo, ou você está só na curiosidade por enquanto? Oi, Ju, boa noite. Obrigada por vir. Uma outra coisa que eu preciso dizer a vocês é que a gente tem mais ou menos uns 10 segundos de atraso entre o que vocês escrevem e o que eu vejo. Então, às vezes, pode ter um pouquinho de delay, né? Então, só para vocês ficarem sabendo. Mas vamos lá, então. Hoje a gente está aqui para falar de expectativa, né? E hoje de tarde eu fiz um webinar semelhante, né? Que eu procuro atender os dois públicos. Então, de tarde nós fizemos um webinar com esse mesmo tema, só que em inglês,
né? E uma coisa interessante que as pessoas colocaram nesse webinar de tarde é a fonte dessas expectativas, né? Da onde que elas vêm, né? De se elas, algumas pessoas disseram que são autoimpostas, outras pessoas disseram que elas vêm da sociedade, e eu acho que tem um pouco da combinação dos dois, né? Mas vamos lá, vamos tentar fazer uma lista de expectativas, né? Quais são coisas que vocês acham que são expectativas que a gente ou recebe da sociedade ou se autoimpõe, né? Tem alguma lista de alguma... Vamos lá, pensar em algumas coisas que a gente sente que tem, tipo, a obrigação de seguir, de tentar, de atingir, né? Que são parâmetros que as pessoas colocam para que a gente alcance. Vamos lá? Então, eu vou colocar algumas aqui, vocês podem ir colocando aí no chat box, se vocês lembrarem de alguma outra, né? Então, opa, deixa eu consertar aqui. Eu não compartilhei minha tela. Deixa eu compartilhar minha tela para vocês verem. Vocês estão vendo minha tela? Dá para ver legal? Ok. Se não dá para ver, por favor, avisa. Então, algumas expectativas que a gente tem, ok? Expectativa da família. Mas quais as expectativas que sua família tem? Então, a gente pode dizer aqui a expectativa de ter sucesso, por exemplo, a expectativa de ter coisas, né? Bens materiais, né? A expectativa de ter uma certa aparência, a expectativa de ter uma vida dentro de certos moldes, né? E aí, isso aqui pode tomar diversas formas, né? Por exemplo, sucesso financeiro, cargos de liderança, fama. Então, tem uma série de coisas que a sociedade e a educação que a gente tem acaba levando a gente a acreditar que são coisas que a gente tem que ter. Né? E quando a gente não tem essas coisas, a gente tem certas sensações e pensamentos que podem atrapalhar nosso desenvolvimento. Então, por exemplo, quando você pensa, expectativa de sucesso. Então, se você não tem sucesso, normalmente, automaticamente, a sua mente indica que você é um fracasso. Né? Se você não tem coisas, também é porque você, e aí vem o julgamento, você cria todas aquelas questões de o porquê que você não tem certas coisas, né? Porque você não é capaz, ou porque você não é inteligente o suficiente, ou porque você não soube aproveitar a oportunidade. Então, diversas coisas podem acontecer que levam você a justificar isso aqui, né? E sempre, quando essas expectativas aparecem, muitas vezes a gente vai em direção a certas coisas ou deixa de aproveitar certas coisas porque a gente está preso a certas expectativas e segue em busca de algo que não é importante para a gente. Né? Então, eu gostaria de mostrar para vocês como a gente pode encaixar isso aqui dentro
como é que se diz? Não é a moldura. Dentro do ponto de vista da Matrix, né? Então, se tiver legal para vocês, eu gostaria de mostrar como a gente pode lidar com as expectativas usando a Matrix, ok? Alright, então, a Matrix, só caso não tenha ninguém aqui, a Matrix é um diagrama. Se você nunca escutou, não me escutou falar do Matrix, a Matrix é um diagrama que ajuda a gente a classificar e discriminar os tipos de experiências que a gente tem e a motivação por trás dessas experiências. E nessa discriminação, ela vai criar um espaço para você fazer uma escolha que pode levar você até uma vida que seja a vida que você quer, uma vida mais produtiva, uma vida mais feliz, seja lá o que for que você está querendo construir de sua vida. Então, a Matrix, ela começa com essa discriminação básica, que é a discriminação entre os 5 sentidos e a discriminação entre a sua experiência interna, né? Então, dentro da Matrix, a gente desenha uma linha aqui, significando que isso é mais ou menos um espectro, né? Tem variações das suas experiências que acontecem nos 5 sentidos e outras que são completamente internas. Então, por exemplo, aqui nos 5 sentidos está tudo aquilo que você vê, escuta, toca, sente gosto, cheira, né? E aqui são as coisas que acontecem, a sua experiência interna, dentro da sua mente, certo? Então, primeiro a gente vai trabalhar dentro dessa discriminação, né? Então, por exemplo, uma coisa é eu dizer para você, pense numa caneta. Então, se você parar um minuto agora e pensar numa caneta, você consegue imaginar detalhes da caneta. Daí, se eu mostrar uma caneta para você, a sua experiência com essa caneta que é real, que você tem os 5 sentidos, né? Que é sua troca com os 5 sentidos, é muito diferente, né? Eu estou aqui segurando a minha canetinha agora e me dando conta da textura da caneta, né? Quando eu lembro da caneta, ou penso na caneta, raramente eu penso na textura, eu vou pensar talvez na forma, na cor, até no barulho que clique que faz, posso até pensar no cheiro da tinta, mas raramente eu penso na textura da caneta, né? Mas quando eu estou com a caneta na minha mão, eu posso me dar conta de todas essas coisas que os meus 5 sentidos têm acesso. Então, é uma experiência muito diferente, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa aprender é discriminar essa fonte de informação, né? Se a experiência está nos 5 sentidos ou é uma experiência mais interna. Além disso, a gente pode falar que dentro da Matrix a gente tem 2 tipos de movimentos, né? Os movimentos em que a gente quer se aproximar de certas coisas e aquelas outras coisas que a gente quer se afastar. Né? Então, aqui a gente está falando da motivação, né? Você quer, dentro dessas experiências, que elas estão aqui, surge uma motivação que leva ao seu comportamento, né? Então, aqui, nesses quadrantes inferiores, a gente está colocando a nossa experiência interna, que são aquelas coisas que a gente pensa, sente, né? Coisas que acontecem dentro do lado interno, então os pensamentos, as vontades, as memórias, né? E aqui nessa parte de cima, a gente vai colocar os nossos comportamentos, né? Porque os comportamentos têm a ver com os 5 sentidos, né? Sempre vai ter alguém que vai poder ver, ouvir, né? Cheirar ou sentir gosto do nosso comportamento ou do resultado do nosso comportamento, não é isso? Então, vamos lá. Então, quando a gente está falando de expectativa, vamos lá, uma expectativa é sucesso financeiro, né? Nessa idade eu já deveria ter sucesso financeiro, certo? Por exemplo, isso é uma coisa que a gente pensa com frequência. Nessa idade, e aí você determina qual é a sua idade, eu deveria
ter sucesso financeiro. Então, quando você se dá conta dessa expectativa, né, você tem uma experiência. E essa experiência está onde? Nos seus 5 sentidos ou é uma experiência interna? Agora é a parte que vocês participam. E aí? Eu vou colocar essa experiência onde? Aqui nos 5 sentidos ou aqui como uma experiência mais interna? Onde é que essa experiência? Uma experiência interna, né? Então, eu deveria ter sucesso financeiro. Isso, vamos dizer, pode ser um pensamento. Então, vai aqui. E a mente da gente não para, certo? Toda vez que a gente pensa uma coisa, logo em seguida a gente pensa outra, né? Então, quando a gente pensa, eu deveria ter sucesso, esse é um pensamento que a gente quer ter mais desse pensamento ou menos desse pensamento? É um pensamento confortável que a gente quer se aproximar e ter mais vezes? Ou é um pensamento que não, eu não gosto de pensar isso, eu quero me afastar? Como é que é isso? Se não tivesse, estaria bom também. Seria melhor não ter, né? Isso com certeza. Então, é um pensamento que a gente quer se afastar. Então, a gente vai colocar nesse lado de cá, no lado esquerdo, que é onde a gente quer. Então, a experiência interna, certo? Por isso ela está na parte inferior. E é uma experiência desconfortável. Por isso, a gente vai colocar aqui, nesse quadrante que está no lado das coisas que eu quero me afastar, certo? E quando você tem essa primeira experiência, eu deveria ter sucesso, coisas acontecem. Que mais pode aparecer na sua cabeça quando você tem esse pensamento? Que outro tipo de memórias, ou pensamentos, ou emoções, ou vontades podem aparecer? Melhor ficar sem, ok? Melhor ficar sem. Ou não tenho, é por causa de fulano. Ou é por causa de Beltrano. Ou você pode pensar também, é porque eu não. E aí vem, eu não sou capaz, eu não tive oportunidade, eu sou burra, né? E aí a gente vai pensando nessa lista de outros pensamentos que desagradam. E quando isso aqui passa na cabeça da gente, né? A gente não gosta. E aí, quando a gente não gosta de sentir isso, o que é que a gente tem a tendência a fazer? A gente quer fazer alguma coisa que vai minimizar esses sentimentos, que vai minimizar aquilo que está causando desconforto, né? Então, como que a gente pode, quais são coisas que a gente pode fazer para minimizar esses sentimentos? E muitas vezes a gente faz, né? Então, por exemplo, se eu pensar assim, eu sou burra, ou eu não sou capaz, ou eu deveria ter sucesso, eu sou um fracasso. Eu não gosto de sentir essas coisas. Então, eu quero fazer isso parar, eu quero pensar em outra coisa. Então, para eu parar e pensar em outra coisa, eu posso procurar me distrair. Então, por exemplo, eu posso ir atrás da Netflix. Vou sentar e vou assistir Netflix. Ou eu posso inventar desculpa. Inventar desculpa para quê? Inventar desculpa, tipo, não vou nem tentar porque não vai dar certo, né? Então, você evita contato com as pessoas muitas vezes. Ou você recusa oportunidades, né?
ou você pode querer desistir do que você já está fazendo. Então, vamos dizer que você, sei lá, faz alguma coisa dentro do seu âmbito profissional, mas dentro disso que você está fazendo não está lhe trazendo o sucesso que você achava que deveria ter, né? Então, o que é que você vai fazer? Vai abrir mão disso que você está fazendo e vai criando, vai em busca de uma outra coisa, né? Então, e aí você fica aqui nesse ciclo vicioso, né? Você pensa, eu deveria ter sucesso, mas eu não tenho, portanto eu vou me distrair, eu não gosto de pensar nisso. Daí eu tô ali, toda vez que eu saio da frente da Netflix, o pensamento volta, e eu digo, é melhor ficar sem sucesso mesmo, portanto aí eu vou desistir daquilo que eu já estou fazendo, ou eu vou recusar oportunidades, ou eu vou evitar contato com o outro, para o outro não notar que eu tenho que eu deveria ter sucesso e não tenho, que eu estou fazendo esse trabalho que não é o trabalho que eu achei que eu iria estar fazendo a essa altura da minha vida, né? Então, isso aqui, tudo que a gente está discutindo, tem a ver com essa questão de como essas as expectativas, como é que se diz, se apresentam em nossa vida, né? Então, para a gente sair desse ciclo aqui, é importante que a gente pegue essa expectativa e consiga desempacotar, né? Então, a expectativa, ela tá lá, e se é uma coisa que você acha que tem que seguir, que é uma coisa que você acha que tem que atingir, que você tem que fazer, é porque tem alguma coisa dentro dessa expectativa que é interessante para você. Então, agora a gente vai tentar desempacotar essa expectativa, certo? Então, vamos aqui tentar, por exemplo, vamos continuar com esse exemplo do sucesso financeiro. Então, eu deveria ter sucesso financeiro. Então, quando você se pega preso a essa expectativa, né? Daí o seu próximo movimento é: mas eu quero sucesso financeiro a serviço de quem? Então, aí você vai se perguntar: eu quero preencher essa expectativa, eu quero preencher esse papel essa regrinha que eu desenhei para mim, a serviço de quem? Certo? Então, aqui a gente vai perguntar. Não. A serviço de quem? Para que você quer ter sucesso financeiro? Para fazer o quê? Aí é a vez que vocês dizem alguma coisa. Vamos lá. Aqui é que a gente vai entrar naquele trabalho de fazer diversos questionamentos, né? Então, a serviço de quem? Para quê? Né? Então, eu perguntei o para que você quer sucesso financeiro. Responderam aí no chatbox: para comprar joia. Você quer comprar joia a serviço de quem? Para quem? É para você? É para sua mãe? É para sua esposa, sua namorada? Para sua filha? Então, a serviço de quem? Ok. Então, para a esposa. Então, no momento que você diz que você quer ter sucesso financeiro, porque você quer comprar joia, porque você quer comprar uma joia para sua esposa, né? Então, a gente está vendo aqui que quem é importante nessa história é a esposa. E outra pessoa aí no chat disse: oi, Francisco, by the way, para dar um padrão melhor de vida para a família. Então, é a serviço de quem? Da família. Aí poderia ser de mim mesma, né? Eu quero comprar um carro novo.
Eu quero ter sucesso financeiro porque eu quero ter poder aquisitivo. Poderia ser isso aí também, certo? Então, aqui você vai transformar essa expectativa dentro desse paradigma do que é importante para você. Então, agora, se eu estou aqui nesse quadrante inferior direito e eu noto nessa história do sucesso financeiro quem é importante para mim, a próxima coisa que eu vou fazer é olhar para esses comportamentos aqui do topo esquerdo e ver se dentro desses comportamentos eu estou fazendo alguma coisa que ajuda a me conectar com essas pessoas daqui que são importantes para mim. Então, por exemplo, quando eu fico pensando e maquinando na minha cabeça maneiras de conseguir sucesso financeiro, é difícil, esses pensamentos aqui aparecem e, portanto, eu venho para esses comportamentos. Eu recuso a oportunidade, eu evito contato, eu invento desculpa, eu vou ficar assistindo Netflix, ou quero desistir das coisas que eu estou fazendo, ou fico quieta no meu canto e evita de ficar com outras pessoas. Aí, quando a gente vem nesse momento aqui, né, e a gente se deu conta de quem está aqui e a gente faz esse contato, olha, e nota o que é que está acontecendo, você nota que quem é importante aqui são essas pessoas e o que eu estou fazendo quando esses pensamentos aqui vêm é isso aqui. E aqui você tem espaço para notar que essas coisas que você está fazendo aqui, elas não estão lhe conectando com essas pessoas aqui que são importantes para você. Então, aí agora é a hora da gente pegar esses sentimentos que estão aqui e tentar trazer eles conosco para a ação que a gente vai fazer dentro desse quadrante superior 4, né? Desse quadrante superior direito, que é quais as ações que eu posso fazer que me ajudam a conectar com as pessoas que são importantes para mim. Então, por exemplo, o que me ajuda a me sentir conectado com minha esposa, minha família, comigo mesmo? Então, você vai se fazer essa pergunta. Ok, cozinhar para as pessoas que você ama. Ok. Passar tempo junto. Que você pode até, sei lá, até assistir Netflix mesmo. Às vezes é uma maneira de se conectar, né? E aqui agora você vai pensar, dentro desse contexto do sucesso financeiro, vamos desconstruir também o que é o sucesso financeiro, né? Eu já vi para que eu quero sucesso financeiro. Eu quero sucesso financeiro porque existem pessoas na minha vida que são importantes, né? Mas o que é sucesso financeiro, né? E daí a gente vai pensar, a gente está falando muito em sucesso financeiro em termos de poder aquisitivo, mas principalmente no Brasil tudo a gente parcela. Então, existe uma certa possibilidade de viabilidade aí, de você conseguir certas coisas, né? E se você não consegue uma coisa de marca, você consegue coisa semelhante no camelô, né? E aí, de novo, você diz, mas eu quero comprar coisa de marca, por que eu vou comprar do camelô? Daí é a pergunta de novo, quando você vai comprar uma coisa do camelô, lá vem todos esses pensamentos aqui, eu tenho que comprar no camelô, porque eu não tenho sucesso, porque eu não sou capaz, porque eu não tive oportunidade, porque eu sou burra mesmo, ou seja lá qual for a linha de pensamento que aparece aí, né? Então, quando você agora pensa nesse sucesso financeiro e você tenta desconstruir esse sucesso financeiro, você pode utilizar a Matrix e ampliar. Então, deixa eu limpar a tela aqui um minuto. Então, vou dar um exemplo de que aconteceu com um paciente meu essa semana. Esse paciente meu estava falando que
o que ele queria, né? Ele tá vivendo uma situação difícil dentro da família dele, e separado da mulher, os filhos não se dão bem também, a nova namorada não se dá bem com o resto da família. Então tá todo mundo desintegrado, um monte de gente que ele ama e tá todo mundo separado na vida dele, né? E aí ele disse que o que ele queria fazer era entrar no carro e dirigir até não ter mais estrada. Né? Então, essa expectativa de que primeiro ele tinha a expectativa de que a gente aprende nos contos de fadas, né? E viveram felizes para sempre. Né? Essa era a expectativa dele. E viveram felizes para sempre. Como a relação dele não era essa de viveram felizes para sempre, muito pelo contrário, tinha bastante atrito, ele achava que a única solução era fugir, e o que ele tinha vontade de fazer mesmo era entrar no carro e parar lá do outro lado do país, né? Então, eu moro em Nova York, ele diz que eu quero dirigir até a Califórnia, né? Que é atravessar o país inteiro para fugir dessa experiência, né? Detalhe é que quando ele chegasse na Califórnia, não tem mais para onde dirigir, tem que fazer a meia volta e voltar, né? Não tem jeito. Mas, então, dentro desse viveram felizes para sempre, a realidade dele era que os familiares não se integravam. E é isso aqui que estava causando o problema para ele. Quando a gente pensa essa expectativa e viveram felizes para sempre, isso pode ter diversas ramificações. Qualquer pessoa pode olhar essa expectativa que a sociedade coloca na gente, né, a mídia coloca na gente, e interpretar de diversas maneiras. Você pode entender viveram felizes para sempre com um casal que tem saúde, que tem dinheiro, que tem beleza, né? Que tem, onde é que eu quero colocar aqui? Okay. Estabilidade. Para cada um, o que vai ser importante, o elemento que vai ser importante aqui é diferente, né? O lance é que quando a gente pensa assim, eu não estou atendendo essa expectativa, a gente se apega normalmente em um dos elementos dessa expectativa que a gente não está atendendo, né? Então, eles viveram felizes para sempre, no caso desse paciente, a família dele não tinha estabilidade, né? Então, a dor estava aqui. Os familiares não se integravam, falta estabilidade e comunicação. No momento que você se dá conta que é isso aqui que está faltando, a próxima coisa que aparece é o que é que você pode fazer para chegar lá. Né? Então, a gente tem qualquer uma dessas expectativas que a gente tem, a gente pode desempacotar. Né? Então, por exemplo, você está num relacionamento difícil, você está considerando divórcio, e aí você não sofre com essa consideração porque a sociedade espera que você viva feliz para sempre. E quando você pensa nessa possibilidade do divórcio, você pensa o que é que minha mãe vai pensar, o que é que minha vizinha vai pensar, o que é que meus filhos vão pensar, o que é que a sociedade, que as pessoas em geral vão pensar de mim, né? Então, e às vezes ainda tem toda a outra camada da religião. Então, quando você está
pegando essa expectativa aqui de viveram felizes para sempre, você tem aqui a sua dor, que é os familiares não se integram, e logo em seguida, por conta da dor, você entra em contato com o seu valor, que é estabilidade e comunicação. Então, a gente aqui vai pegar, olhar isso aqui, que é o que a gente está buscando, e pensar o que é que eu posso fazer, ou o que eu faria dentro da vida que eu tenho hoje para conseguir isso, levando em consideração quem é importante para mim. Um outro aspecto também das expectativas que a gente tem é que elas não só são expectativas que a gente coloca, que vem, né, pela, como se diz, pela sociedade. Às vezes as expectativas que são autoimpostas são aquelas dos sonhos, né? Então, vamos dizer, por exemplo, eu tenho um amigo que o sonho dele é montar uma loja. Opa. E agora, com toda essa coisa de Covid, né? Então, as pessoas não se aglomeram, as pessoas gastam menos, né? Porque tem menos acesso a dinheiro. Montar uma loja parece uma coisa praticamente inacessível para essa pessoa, né? E aqui, essa pessoa pode ficar presa dentro desse sonho e preso aqui no quadrante inferior esquerdo, né? A lista das coisas que a pessoa, dos pensamentos negativos que vem, porque você não conseguiu alcançar esse sonho, né? Então, nesse momento aqui é importante a gente entender como fazer essa variação, né? E entender quais são os elementos que tem aqui nesse sonho e como a gente pode trazer esses elementos para a realidade. Então, se eu for desenhar, você tem aqui um sonho lindo, um sonho azul da cor do mar, como diz a música, né? E aí a gente fica daqui pensando, né? Eu tenho aqui o sonho, mas aqui na realidade eu fico triste porque meu sonho não acontece na realidade. Então agora, né? Esse sonho que deveria poderia estar me inspirando, ele agora só o que ele me traz é isso aqui, né? Essa tristeza porque eu não vivo esse sonho. Então, olhando de novo para Matrix, né? Quando você se pega na tristeza e a decepção, né? Do sonho que não foi construído, o que é que você faz muitas vezes? Você não tenta, né? Ou então é aquela coisa que você quer tanto que você tem medo de não conseguir. E aí, nessa de medo de nem conseguir, o mecanismo correto, né? O que é que a gente vai fazer para se proteger desse medo de não conseguir é simplesmente não tentar. Né? E aí tá aqui, você passa pela vida caminhando, né? Olhando a vida por a lente desses sentimentos. Né? Quando você pode pegar esse sonho agora e quebrar ele em partes menores. Então vamos lá, é um sonho de montar uma loja. O que é que tem nesse sonho que me interessa? O contato com as pessoas, porque eu gosto de trabalhar com loja, porque entra gente toda hora, eu vou estar sempre vendo gente nova toda hora. Que mais que tem? Tem um elemento de criatividade, porque eu vou criar produtos para vender. Né? Então, tem um elemento de criatividade que eu gosto. Que mais que tem nisso aqui?
tem beleza, porque eu vou criar certas coisas que eu acho que são bonitas para vender na minha loja. Né? Então, aqui a gente está vendo todos esses elementos que fazem parte, que compõem esse sonho. E no fim da conta, esse sonho é apenas uma das maneiras que a gente idealizou para viver esses elementos. Então, quando você para pensar, quais são as maneiras que eu posso viver criatividade, beleza e contato com pessoas novas? A única maneira de fazer isso é através de uma loja? O que vocês acham? A única maneira de viver esses elementos é através de tendo uma loja? Pois é. Então, agora se eu me dou conta, primeiro, o que é que aconteceu? Eu vim aqui, eu notei o que é que está acontecendo, os sentimentos, a influência que isso tem na minha vida, e notei, dentro desse sonho, quais são os elementos importantes. E dentro, agora, o próximo passo é como eu posso vivenciar esses elementos hoje, no meu dia a dia de hoje, né? Então, se criatividade é um dos elementos que eu quero viver e que eu quero experienciar nessa ideia de ter uma loja. Então, o que mais eu posso fazer que é criativo? É isso, a resposta aqui vai variar de acordo com a vida de cada um, né? Mas vamos colocar as respostas gerais aqui que possam estar ao alcance de muitas pessoas. Por exemplo, você pode colorir, você pode mudar a arrumação da casa, você pode costurar, quer dizer, você pode costurar, eu não posso, porque eu não sei. Mas, de qualquer forma, existem outras outros veículos de expressão de criatividade. Por exemplo, beleza. Onde mais você pode ter beleza em sua vida? Né? Você pode procurar beleza em olhar paisagens, ou organizar certos itens em sua casa, né? Ou vestir uma certa roupa. E o contato com pessoas novas também. Como você pode conseguir isso, né? Então, existem certos elementos do sonho que você pode conseguir idealizar e expressar esses elementos dentro de como é que se diz? Uma outra perspectiva. Então, muitas vezes a gente olha para as expectativas e os sonhos que a gente cria, né? E a gente deixa eles tomarem o controle do que do que acontece na vida da gente. Quando, na verdade, a ideia, né, o sonho, essas expectativas das coisas, dos planos que a gente criou para como é que se diz? Dos planos que a gente criou para executar em algum momento, para atingir em algum momento, eles tenham o fundamento em alguma coisa ou pessoa que é importante para a gente. E se a gente conseguir fazer essa conexão com essa pessoa ou coisa que é importante para a gente, fica mais fácil a gente revirar e descobrir uma outra maneira de expressar esse sonho ou atingir essa expectativa. Quando você consegue, de verdade, olhar qual é o elemento central dessa expectativa que está fazendo sentido para você. Ok? Então, eu vou abrir agora, vou parar de compartilhar a tela e vou abrir para vocês fazerem algum comentário, pergunta, né? Para vocês dizerem o que é que ficou, que tocou dessa apresentação, se tem algo mais que vocês gostariam que eu explicasse, como é que está isso para vocês, ou se
Faz sentido? Se não faz sentido? Né? Como é que é isso para vocês? Obrigada, Léo, para você ficou bem claro. Então, eu passei, na verdade, essa semana, eu resolvi que eu ia fazer esse webinar sobre esse tema, porque eu passei a semana inteira pensando nessa expectativa, né? Eu me lembrando, de novo, o caso com uma amiga minha, ela tinha uma position, um trabalho, né? Ela tinha um trabalho que era bem um alto cargo dentro de uma organização, e por conta do Covid, dessa coisa de ter que ficar com criança em casa, e ela resolveu parar, né, de ficar, de sair do trabalho, e estava, assim, decepcionada consigo mesmo com relação a essa expectativa de sucesso profissional que não tinha sido preenchida, né? E quando a gente foi pensar em quais são os elementos desse sonho que ela tinha, né? E como ela poderia viver esses elementos dentro da sua vida do dia a dia, aí sobra espaço para você criar uma alternativa, né? Francisco está dizendo que foi legal essa ideia de quebrar o sonho em partes menores, né? Normalmente, quando qualquer coisa incomoda a gente, seja um sonho que a gente quer atingir ou um problema muito grande, né? Essa ideia de pegar esse problema e dividir em partes menores e procurar sempre se perguntar o que e quem é importante dentro dessa situação, fica mais fácil a gente lidar com essa resposta, né? Então, é isso aí. Vocês que têm que me dizer agora se vocês precisam de mais alguma coisa. E o que eu tinha planejado para falar era isso. Ok. Valeu então, gente. Então, até a próxima. Semana que vem eu estou pensando em falar sobre desculpas, né? A gente estava falando aqui que um dos nossos movimentos de fuga é as desculpas que a gente cria, né? Então, brincar de esconde-esconde com nossas desculpas. Se vocês tiverem outro tema que interessa, vocês sabem onde me encontrar. Vai no Instagram e coloca lá o pedido. Obrigada, Ju, por ter ficado até o final. Valeu, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau.